Demorou, mas a janela de transferências no futebol brasileiro enfim está reaberta. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te atualizar sobre tudo o que você precisa saber das últimas do mercado. Por exemplo, Galopo e São Paulo tá fechado. E que história é essa de que Pedro Rocha já é jogador do Tricolor? Te atualizo também sobre Fausto Vera e as tratativas com o Corinthians. O Flamengo tem um jogador uruguaio que foi oferecido recentemente. Falo também sobre Oscar. Para onde é que vai jogar o meio atacante que ganha 9 milhões e meio de reais por mês lá no futebol chinês? Tem ainda novidades importantes sobre o técnico do Santos, a Liga de Clubes, um pouquinho mais próxima depois de um encontro nessa segunda-feira. Tudo o que você precisa saber para estar bem informado, especialmente sobre o seu clube do coração. Antes de passar todas as informações, deixa eu só pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir, deixa like e se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E você sabe que tem jogo do Brasileirão nessa segunda-feira, Palmeiras e Cuiabá, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira eu tô colocando na tela as partidas do Brasileirão para você apostar. Só para quem não conhece muito sobre o mundo das apostas, quando você vai na coluna 1 você está apostando no time da casa, no X você está apostando no empate, na coluna 2 você aposta na vitória do visitante. Tem ainda a opção de mais ou menos do que 2,5 gols por partida e ambos marcam ou não marcam. São alternativas que fazem com que as suas chances de ganhar as apostas aumentem bastante. Para apostar na Betano é super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano e aproveita todas as vantagens de uma casa de apostas extremamente interessante, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Marcos Braz foi perguntado sobre Alexis Sanches, atacante chileno que tem mais um ano de contrato com a Inter de Milão, e ele disse chance zero. Embora também o Marcos Braz afirme que não existem negociações em relação ao Oscar, meio atacante, eu posso assegurar para vocês que Flamengo e Oscar têm conversas em estágio avançado. Se houver a permissão do Xangai Port para o empréstimo até o fim da temporada, é provável que o Oscar vire reforço do rubro-negro. Corinthians sondou e já ouviu, recebeu a informação de dirigentes ou de pessoas próximas ao Oscar de que as tratativas com o Flamengo estão em estágio avançado. Hoje fica muito difícil para qualquer outro clube brasileiro tentar entrar na negociação do Oscar com o Flamengo. Bora contar também que o São Paulo deve faturar 1.200.000 reais com a transferência do zagueiro Bremer para o Juventus, ou para a Juventus da Itália. Negócio de 30 milhões de euros, o Bremer é há algum tempo um dos zagueiros mais valorizados do futebol europeu, merece estar na mira da seleção brasileira. Bora falar também sobre o Internacional, que está tentando estender o contrato de Carlos de Penha, que é um atacante que pertence ao Dynamo de Kiev, está emprestado até o fim desse ano e o Inter já quer contar com ele até dezembro de 23. Uma curiosidade sobre o Inter que envolve o Corinthians. O Internacional está negociando o Moisés, lateral esquerdo, com outro clube da Rússia, o CSKA Moscou. Nessa negociação não será em definitivo e sim por empréstimo até dezembro de 23, que é quando acaba o contrato do Moisés com o Colorado. Todo mundo estranhou, por que não vender o jogador e sim emprestar 2 milhões de euros é o valor do negócio? Tem uma explicação básica. Se o Inter vende o atleta em vez de emprestar, o Internacional tem de repassar 40% desses 2 milhões de euros ao Corinthians. Logo o Corinthians que tem se mostrado um enorme rival do Colorado. Então, para evitar essa perda de dinheiro, o Inter optou pelo empréstimo. No final do contrato, Corinthians e Inter não tem mais relação com Moisés e o Timão deixa de faturar qualquer centavo. Seguindo com o giro de notícias, contar que Lisca doido é o provável técnico do Santos. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Peixe já fechou com um treinador. Só não pode anunciá-lo nessa segunda porque o técnico ainda precisava resolver algumas questões. Ao que tudo indica, essas questões envolvem o fato de o cara se desligar do próprio clube. O Lisca tem partida com o Sport. Ele assumiu recentemente há 2 semanas o Sport e joga na noite dessa segunda-feira contra o Vila Nova, partida da Série B. Ao fim dessa partida, imagina-se que o Lisca peça demissão para treinar o Peixe. Ele é o técnico, ou parece ser o técnico indicado a fechar com o Peixe. Bora seguir com o giro de notícias e contar que o Avaí
tem interesse na contratação de Paulo Guerreiro, centroavante de 38 anos de idade, que não joga desde o ano passado. Passou por um processo longo de recuperação, cirurgia, esteve na Alemanha se tratando, já foi oferecido para alguns clubes brasileiros grandes, não emplacou e nesse momento o Avaí demonstra a intenção de fechar com o Guerreiro. Bora contar agora sobre a Liga de Clubes. Nessa segunda-feira houve um encontro entre presidentes de times distintos. Gente da Libra, a Liga Brasileira de Clubes, e gente do Futebol Forte, que é aquela outra liga criada por dissidentes, por clubes que não conseguiram se entender com a Libra. Essa reunião foi conduzida pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, pelo CEO do Red Bull Bragantino, o Thiago Escuro, e também pelo presidente do Santos, o Andrés Ueda. Participaram ainda o Mário Bittencourt, que é o presidente do Flu, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, também esteve lá, só para lembrar aqui, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e esse encontro serviu para parar uma série de arestas. O pessoal da Libra baixou o tom, mais inclusivo, disposto a negociar. O pessoal do Futebol Forte gostou daquilo que ouviu e caminha-se para um acordo, para a hegemonia, para a união entre os clubes na condução de uma única liga para tratamento e discussão dos direitos de transmissão. Vale lembrar que toda essa treta é só para 2025, para 2026. Até 2025 existe um contrato em vigência com a Rede Globo de televisão. Beleza? Bora falar sobre o Botafogo, que tem mais um reforço engatilhado, praticamente fechado. Adrielson, zagueiro de 24 anos de idade, que conseguiu na semana passada a rescisão do seu contrato com o Sport. Ele foi à justiça alegando uma série de problemas, 21 meses de fundo de garantia não depositados, mais 5 meses de salários, 9 meses de direitos de imagem, enfim, uma dívida de R$1 milhão, a justiça concordou e expediu ou determinou a liberação do contrato. O Adrielson tinha várias consultas de clubes brasileiros, São Paulo, Santos, Fortaleza, Atlético Paranaense Internacional, mas quem acabou levando essa disputa foi o Botafogo, que fez a melhor oferta e está assinando um contrato com o Adrielson por 3 temporadas. Zagueiro que chega sem custos, esteve recentemente emprestado a um clube do mundo árabe, se torna o terceiro reforço do Botafogo nessa janela de transferência, se juntando ao lateral esquerdo Marçal, que veio do Wolverhampton, e a Carlos Eduardo, um dos principais jogadores do mundo árabe nos últimos anos, é um meio atacante bem interessante. O Botafogo ainda busca a gente pode incluir o Luiz Henrique, que também está praticamente fechado. O Botafogo ainda busca um centroavante, ainda busca um volante, enfim, algumas posições serão acrescidas nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Flamengo e o oferecimento de um atleta. Brian Rodrigues, já ouviu falar sobre ele? O uruguaio atua como atacante e foi recentemente pretendido pelo Internacional. O Colorado chegou a fazer uma proposta oficial ao Los Angeles FC, não houve acordo. Coisa de 10 dias atrás, informação da Raíza Simplício. O nome do Brian Rodrigues foi sugerido ao Flamengo. As condições do negócio seriam as seguintes: empréstimo com obrigação de compra. O Flamengo ficaria com o atleta durante 1 ano e depois desse período, independentemente da performance, o Flamengo seria obrigado a comprá-lo por $8 milhões ou mais ou menos 43 milhões de reais. E foi praticamente aí que o negócio acabou melando. O Flamengo não quer ter a obrigação de comprar o jogador sem saber se ele vai ou não render tudo aquilo que se imagina. Valor também bastante alto de 43 milhões de reais. Atleta que está no mercado não deve permanecer no Los Angeles FC. O Flamengo ainda busca um atacante de velocidade pelo lado do campo, mas não pretende gastar muito dinheiro com essa operação, até porque o Everton Cebolinha, outro jogador para a posição, já começou custando 13 milhões e meio de euros, numa operação que pode chegar até 17 milhões e meio de euros. Para fechar sobre o Fla, contar que Arturo Vidal foi apresentado de forma oficial e demonstrou estar super feliz. Falou várias vezes em realização de sonho. Uma das frases foi a seguinte: falei que era meu sonho, falta pouco para entrar em campo e ser o homem mais feliz do mundo, fecha aspas. Em quase toda a entrevista também ele deixou muito clara sua intenção de ganhar a Libertadores da América, é uma das coisas que o motivou a fechar com o Flamengo, contrato até 2023. Quero falar agora sobre o São Paulo e explicar 2 histórias diferentes. A primeira sobre Galopo. Veio da Argentina a informação de que o São Paulo, o Banfield e o Juliano Galopo já fecharam. O atleta é reforço do tricolor. Posso te dizer que está muito perto de acontecer, embora ainda o martelo não tenha sido batido. Faltam pequenos ajustes finais. E ao contrário da informação que vem da Argentina, não serão $8 milhões para a aquisição do atleta. Uma pessoa do São Paulo me assegura que o negócio está sendo fechado por $5 milhões, referentes a 90% dos direitos econômicos. Estamos falando
de cifras relativamente altas, 27 milhões de reais, mas por um jogador que é muito bem falado no futebol argentino. Contrato até 2026, ele inclusive ficou fora das 2 últimas partidas do Banfield, exatamente para respeitar essa negociação e não correr o risco de colocá-lo em campo, se contundir e o Banfield perder essa oportunidade de negócio. Só para arrematar ainda sobre o Galopo, ele chega com a ajuda de um investidor. O investidor ainda não foi divulgado. Nas próximas horas, o Júlio Casares se reúne com dirigentes, com outros diretores do São Paulo para apresentar o projeto sobre esse investidor. Outra informação que surgiu ao longo da segunda e que envolve o São Paulo. Pedro Rocha, atacante que já foi do Grêmio, do Flamengo, do Cruzeiro e atualmente veste a camisa do Atlético Paranaense. Me falhou aqui. Ele pertence ao Spartak Moscou e o contrato de empréstimo termina agora no dia 31. Para poder atuar por outro clube brasileiro, até porque o Atlético Paranaense não quer ficar com o Pedro Rocha, ficou combinado que ele não está jogando as partidas do Campeonato Brasileiro. Então ele tem disputado Copa do Brasil e Libertadores da América. E a notícia dada pela Monique Danello é de que o São Paulo tem um acordo muito bem encaminhado para contratar o Pedro Rocha. Faltavam pequenos acertos e ele vai jogar no São Paulo. Teria preferido o tricolor ao Botafogo e essa agora é uma questão de tempo para que esse anúncio ocorra. Seria até um nome interessante para o São Paulo, porque é um jogador de velocidade como busca o tricolor, ele poderia atuar no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Chegaria de graça, porque o contrato com o Spartak Moscou vai ser rescindido mais uma vez, ou suspenso, melhor dizendo, né? Ele vai suspender seu contrato por mais uma temporada e vai estar livre para jogar onde bem quiser. Só que, antes de gravar o vídeo, eu consultei o presidente Júlio Casares, do São Paulo, e também o representante dele, o Hamilton Bernard. O presidente Júlio Casares assegurou que não existem negociações, que o Pedro Rocha não será contratado. O Hamilton Bernard confirmou, falou que existem conversas com outros clubes em estágio muito mais avançado. Então, por enquanto, descartemos Pedro Rocha vestindo a camisa do tricolor. Beleza? Só uma coisa, o Pedro Rocha, 27 anos de idade, até imaginei que ele tivesse um pouquinho mais do que isso. Ganhava nos tempos de Spartak R$1 milhão por mês. Certamente com quem ele fechar agora vai ser por um valor menor, até porque não existe mais contrato com o Spartak, pelo menos de forma temporária. Ele vai suspender seu vínculo com o time russo. Quero fechar o vídeo para explicar para você como anda a situação entre Corinthians e Fausto Vera. Começando com uma novidade, o volante de 22 anos do Argentinos tirou qualquer menção ao seu emprego com o Argentinos Júnior no Instagram. Se você entrar agora na página dele, você vai ver que não há referências. Somente ao fato dele ser atleta profissional e de ser argentino. Isso foi um indício ou fez com que vários torcedores do Corinthians imaginassem que a mudança estava concretizada. Ainda não dá para cravar que vai rolar o acerto, porque Corinthians e argentinos ainda não chegaram a um denominador comum no que diz respeito à parte financeira. A primeira proposta do Corinthians de 4 milhões de euros, o Argentinos esperava algo na casa dos 6,5. O Corinthians melhorou um pouquinho essa oferta, o Argentinos topa baixar um pouquinho, mas ainda não há um consenso, tá? Enquanto isso, o próprio Fausto Vera vai alimentando a expectativa de se mudar. Ele deu uma entrevista à TIC Sports afirmando que é de 50% a chance de deixar o Argentinos Júnior nessa janela de transferências. Disse que quer muito jogar em outro lugar, com mais exposição, e revelou seu sonho de atuar no futebol europeu. Para alívio do torcedor do Corinthians, o Genk, que era um clube interessado, está em tratativas avançadas com outro volante argentino do Newell's Old Boys, e o Celtic, que teve seu nome especulado com o Fausto Vera, não fez nem sequer sondagem pelo atleta. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês, mas Fausto Vera deve ser, em breve, se tudo correr bem, mais um reforço do Timão, que anunciou nessa segunda-feira, de forma oficial, a chegada do Balbuena, algo que você já sabia há bastante tempo. Beleza? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. A gente se vê um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!